Então, está na horinha de dar início, né? Então, uma boa noite a todos, né? A todos os encarnados, né? Os desencarnados que a gente não os vê, né? Mas que com certeza estão presentes também, né? O pessoal que vai assistir em casa ou posteriormente, né? Tem uns breves recadinhos aqui a serem feitos, né? Tem agora, dia 7 aqui na casa, tem o brechó da casa, né? Ele começa às 9 da manhã, vai até às 4 da tarde. Todas as peças no valor de R$ 3, né? Então vale a pena dar uma conferida, né? Esse sábado agora, dia 7, né, das 9 até às 4 da tarde, né? Ou famosas 16 horas, né? Temos as campanhas, né, aqui do Centrinho, né? Tem a campanha de 1.000 seguidores, né, do Instagram, né, que a gente tá convidando o pessoal para seguir, né, a casa aqui no Instagram. Nosso objetivo é alcançar 1.000 seguidores para ter a transmissão, né, novamente das lives. Tem também pelo Instagram aqui, que é as Pílulas do Harmonia, que é um projeto que tem frases diárias, né, de incentivo, né, e às vezes a gente precisa de alguma coisinha, dá uma olhadinha ali que às vezes nos faz bem, né. Tudo isso pelo Insta, né. Continua as campanhas ainda de doações de higiene, né, que tem que trazer aqui no Harmonia, né, tudo relacionado à higiene pessoal,
Ele capta o áudio? Capta. Sabe? Uma carguinha, né? Então, uma boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Então, nessa noite, nessa primeira segunda-feira do mês de março, nós vamos ler de um livro antigo do Chico, o Alvorada Cristã. É um dos livros que a gente recomenda que pode ser usado junto com para fazer o Evangelho no Lar, né? Então, é um dos livros que a gente pode usar tanto para o Evangelho no Lar e também para quando a gente vai fazer a palestra na Casa Espírita. É um livro muito interessante. Então, esse aqui é o Alvorada Cristã. O livro foi publicado no ano de 1948, Chico, através do espírito Neio Lúcio. 21 de junho de 48, Pedro Leopoldo, né? Chico ainda não estava em Uberaba. E eu escolhi aqui o segundo item, que fala na direção do bem. O grande propósito de cada um de nós que está aqui na noite de hoje, e a grande missão de cada um de nós, seguindo os ensinamentos de Jesus, é a prática do bem, né? A gente vive num planeta que ainda predomina o mal. As pessoas, com todos os recursos tecnológicos, todas as condições que a ciência tem oportunizado, as pessoas ainda preferem a maldade, fazendo coisas erradas, né? Então, esse planeta de provas e expiações, ele carece ainda do bem que Jesus veio ensinar, né? Maria, Barzanufo, Chico, Bezerra, Divaldo, Raul Teixeira, tantos outros irmãos que ajudam, através do livro, divulgar a Boa Nova, que é os ensinamentos de Jesus, né? E a gente, quando eu estava preparando o tema ontem e hoje, né, a gente fica se perguntando, cada um de nós às vezes, se a gente tem todo dia a oportunidade de fazer o bem, ou escrever no livro, né, escrever no livro da vida, todo dia coisas boas, por que a gente faz mal? Por que nós fizemos mal ainda? Nós, sempre incluindo os espíritas juntos também, né? Um é a nossa falta de vontade, às vezes, de mudar, falta de perdoar, falta de lembrar que o passado serve para a gente não errar agora. Algumas pessoas ficam remoendo e não mudam, né? Então, olhem que interessante essa mensagem que o nosso irmão Jones leu antes, né? O livro da vida. Realmente, no dia 2, o que a gente fez de bem no dia de hoje? E seguir a recomendação de Santo Agostinho, que fala lá no Livro dos Espíritos, né? No final da noite, ver e fazer uma reflexão antes de dormir, né? E aí pedir perdão, principalmente lá na casa da gente. Tudo começa lá. Quando lá está em harmonia, a gente vai acertando as coisas da parte profissional, dia a dia, tudo entra em harmonia, né? Porque lá é o grande laboratório da prática do bem. O texto diz o seguinte, pode desligar ali, tá. O Senhor tudo criou na direção do bem. Todas as criaturas, a gente pode observar os 3 reinos, o animal, o vegetal e o mineral. Quem tem bichinho em casa, gato, cachorro, papagaio e outros bichinhos, a gente pode observar que os bichinhos, mesmo não falando, eles estão sempre procurando nos ajudar. Eles esperam a gente com ansiedade, né? Alguns entram em depressão se ficam um tempo sozinhos. Então, o próprio animal que está lá na casa da gente, qualquer tipo de bichinho, ele sabe o que é o amor verdadeiro. E aí o ser humano é o contrário, né? A gente vê que é muito difícil a parte da reforma íntima da gente, né?
Todas as criaturas, por isso, são chamadas a produzir proveitosamente. A erva tenra sustenta os animais. A fonte oculta socorre o inseto humilde. A árvore é abençoada, companheira dos homens, né? Em viagem, eu estava lá em Goiânia, que é a cidade mais arborizada do Brasil. Do lado de Goiânia tem a cidade Palmelo. É uma cidade que todos os habitantes são espíritas. Uma cidade muito conhecida aqui no Brasil, né? E aí eu curioso, perguntando lá para o pessoal, né, sobre essa cidade, né? E a arborização da cidade de Goiânia, né? É a mais arborizada do Brasil. E aí eu voltando para casa, lembrando aqui da nossa cidade, né? Como é que ela era uns 50 anos atrás, como é que ela é hoje, né? E o quanto que é importante o equilíbrio da natureza para as árvores, para filtrar o ar, os próprios animais, né? A flor produzirá fruto. Produz alegria também, que quando a gente dá um buquê de flor para alguém, ou quando planta uma flor na casa da gente, né? Então, olhem quantas coisas que Jesus, que Deus, a Mãe Natureza nos dá. A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A pedra faz o alicerce da nossa casa. A boa palavra revela o bom caminho. Como é bom, por exemplo, a gente sintoniza aí no YouTube ou na rádio Web Fraternidade BH. Como é bom a gente escutar os nossos irmãos lá. Tem o Pinga Fogo com o Jorge Elahá, tem Raul Teixeira, tem Divaldo, e a gente às vezes está em casa escutando pelo rádio, né? Pelo rádio. E como é bom a boa palavra. Às vezes a gente está com algum problema, aí a gente vem aqui na casa, se concentra, faz uma prece, a gente volta com outro ânimo para casa. Por quê? A palavra que a gente fala na exposição doutrinária, a gente é muito intuído pela espiritualidade, não é só a gente que fala. Então é muito comum às vezes a gente falar coisas aqui que não é a gente. É a espiritualidade que vem nos ajudar, porque através da palavra, a palavra, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, pela palavra, ele trata 70% do problema da pessoa. O remédio é 30%. Às vezes a pessoa precisa ser ouvida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E Deus é perfeito. Ele dá 2 ouvidos e uma boca só. E mesmo assim a gente às vezes fala o que não deve, né? Como desenvolver os santos, como desconhecer os santos propósitos da vida? Se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Uma pergunta, né? Aí vem a resposta. Grande escola para o nosso espírito, a Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem do amor universal que o Pai Celeste nos envia. Vou ler novamente, né? Grande escola para o nosso espírito. A Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem do amor universal que o Pai Celeste nos envia. Desde a gota do orvalho que alimenta o cacto espinhoso, à luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço de cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. Ao invés de, às vezes, comprar vitamina D, se a gente tomar o cuidado adequado da quantidade de sol durante o dia, a gente não precisa tomar vitamina D, porque a falta do sol é a ausência da vitamina D no corpo da gente. Aí tu vai lá no médico e diz, ó, para repor aí que tu não tem pegado sol, tem que tomar vitamina D, né? Que é o sol. Todo homem e toda mulher nascem no mundo para tarefas santificantes, segundo a lei divina. Todos nós temos uma missão, gente. Está ali no Livro dos Espíritos, ali, 258 a 259, as provas que a gente planeja para superar juntos. E quem abandona o barco se separa durante o matrimônio? Se a gente não cumprir o tempo planejado, gente, volta todo mundo de novo, né? Por isso que a gente tem que se reconciliar com a esposa, ex-esposa, ex-marido, nessa. Senão a gente volta todo mundo juntinho de novo.
E não é castigo, gente. É falta de perseverança, né? Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O pessoal mais novo nem vai conhecer na vida atual, que nasceu na roça, né? O tempo que o pessoal lavrava a lavoura lá com o arado e o boi puxando, né? Hoje, com toda a tecnologia que tem, o cuidado da época certa para plantar era feito pelo estudo da lua. Hoje os drones vão acompanhando toda a produtividade, alertando, orientando, né? Então, Deus sempre deu algum recurso para o homem sobreviver. Era mais trabalhoso quando os nossos pais nasceram na roça? Claro que era, né? Mas assim, sempre a gente teve a oportunidade de melhorar. Tudo depende da gente, né? Muitas pessoas saíram do campo, saíram da roça, vieram para a cidade para se qualificar e trabalhar, né? Alguns continuaram lá, sem interesse em progredir. Do mesmo jeitinho que nasceram, estão terminando a vida, né? O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino, né? O conhecimento, meus irmãos, ele liberta a gente, porque a gente não fica dependendo de ninguém, né? E é o que a doutrina espírita fala, a fé raciocinada na base da razão. Nem tudo que a gente recebe, por exemplo, numa mesa mediúnica, a gente tem que levar sempre o crivo da razão. Essa a mensagem não é mistificada, que nem mostra no livro dos médiuns ali, modelos e mensagens que não é de Jesus, não é de Maria, né? É a mistificação das mensagens. A mulher que recebe homenagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquela que na intimidade de um lar se sacrifica pela criancinha doente. As mães que trabalham para cuidar de toda a família e as mães que saem para trabalhar junto com o marido, né? Deus conhece as pessoas pelo que produzem, as nossas obras, né? Assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estende. Em razão disso, os homens são bons. Em razão disso, os homens bons são amados e respeitados. Quando o texto fala aqui em homens, né, gente? É homem e mulher. O homens é no sentido geral aqui, né? A presença deles atrai o carinho e a veneração dos semelhantes, né? Pessoas de bem, pessoas alegres, otimistas. Quem é que não gosta de ficar junto, gente? Elas irradiam o quê? Tranquilidade, felicidade, tu fica mais leve, né? A pessoa não fica tão presa às coisas materiais. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis, e toda a gente lhes evita o convívio, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. O homem bom compreende que a vida lhe pede a benção do serviço e levanta-se cada manhã pensando, que belo dia para trabalhar. A gente não pode esquecer disso. É mais um dia para escrever mais uma página, né? A gente criar o hábito de antes de sair para o trabalho, fazer uma oração, tirar uns minutos para a gente. E os primeiros minutos da manhã, eles são fundamentais no dia da gente. Se vem algum pensamento negativo, é o momento de a gente cortar, fazer uma prece e projetar coisas boas para o dia. O dia fica diferente. A gente agradecer, olhar para fora, com sol, com chuva, né? Vocês viram as recomendações que Jesus dá para a gente através da doutrina espírita? É as coisas simples da vida. Se resume na prática do bem, na gratidão, no perdão, na fé e na esperança. Que quem ama não adoece. O amor, né? Então, o amor por uma esposa que está lá junto com a gente, superando as oportunidades, não provas, da gente melhorar, né? O homem bom compreende que a vida lhe dá e pede a bênção a serviço, né? Que belo dia para trabalhar. O mal, porém, ergue-se de mau humor. Tenho certeza que aqui na plateia todo mundo é bem-humorado, né? Quando acorda já está assim, né? Oi, meu amor, que dia bonito, como tu tá bonito, né?
né? Não pode se assustar como é que a esposa está e vice-versa, né? A gente tem que... quando a gente casou lá, que a gente fez todos aqueles juramentos, né? É quando a gente está bonito, quando está feio, quando está mais gordinho, mais magro, né? É a gente se ajudar. E o mau humor, gente, ele destrói muitos relacionamentos, muitos casamentos. Destrói o equilíbrio nas empresas, no dia a dia, né? Hoje, indo para a escolinha, o Christian, ele dá oi para todo mundo. Daí ele me perguntou assim, pai, é bom a gente dar oi para todo mundo? Eu disse, é ótimo a gente cumprimentar as pessoas. É ótimo, né? Mesmo que alguém ache que a gente está louco, que não existe o hábito aqui. Outras cidades no Brasil é muito comum as pessoas cumprimentarem, né? Lá em Goiânia, quem foi passear em Goiânia, tem uma casa espírita muito boa, chamada Irmã Sheila, que eu já fiz várias palestras lá. Então um dia nós comentando depois da palestra, né? Lá tu tá às vezes num restaurante, se tu tá sozinho, as pessoas te convidam para sentar na mesa deles. São pessoas acolhedoras. Aqui, se alguém convida, o pessoal fica meio assim, desconfiado, né? Então, olhem como Deus nos presenteia, né? Não sabe sorrir para os que o cercam, costumam exclamar. O bonito, antigamente, era a pessoa ser braba. Vocês lembram dessa época, assim? Se alguém fosse alegre, sorridente, as pessoas diziam, esse cara tá louco, não tá bem das ideias. Gente, o sorriso... comprovado aí pela ciência, eu já falei isso várias vezes, primeira coisa no corpo da gente, as rugas demoram mais tempo a aparecer, porque tu movimenta muitos mais músculos quando tu dá um sorriso, pode observar, de quando a gente está com a cara feia, está mal-humorado, se fecha, os músculos se fecham, pode observar, gente. Então o sorriso ele traz o quê? Coisas alegres, otimismo, amor, simplicidade, tudo fica mais leve, né? Aí o mal-humorado, né? Dia terrível, que destino cruel, detesta o trabalho e odeia a vida. Esse é um forte candidato, né, gente? A atrair a lei de ação e reação, vai atrair doenças com maior facilidade. O que ele vai atrair para perto dele também? Obsessores. Vai atrair o que, gente? Obsessores. Né? Um homem qual esse precisa de auxílio dos homens bons, porque não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. Quantas pessoas que a gente conhece na casa da gente, na família da gente, na empresa onde a gente trabalha, por onde a gente passa. Pessoas que tu nunca viram na vida dar um sorriso. Né? Por que, gente? Tem pessoas que às vezes são um pouquinho mais retraídas, né? Mas assim, tudo a gente pode melhorar. A gente tem que sorrir para a vida, gente. Por quê? A gente tem casa, tem um trabalho, tem uma família. A gente sai daqui agora poder voltar para casa, né? Quem não jantou, tomar um cafezinho, tomar um suco, alguma coisa. Ter uma cama boa para dormir, né? Pode ser que o marido não seja o melhor do mundo, ou vice-versa, mas vamos amar eles do jeito que eles são, porque é o merecimento da gente. É o merecimento da gente. Né? A gente vê muitos casais que têm dificuldade de conversar, de sair, um dizer para o outro o que precisa melhorar. Né? Enquanto que o tempo vai passando e a gente vai perdendo tempo. E se uma hora dessa dá um infarto e a gente morre durante o sono? Agora, 2 anos atrás, uma pessoa, no meu relacionamento, conhecia há 50 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho menos, ela morreu com 59 anos durante o sono. Deu um infarto nela. Mas era uma pessoa muito alegre, querida, sempre simples, né? E eu tive a oportunidade de conviver com ela há muito tempo. E no caminho da minha casa, seguido, parava para abraçar ela e o marido dela. Então a gente não pode perder tempo de agradecer o que Deus e Jesus nos dá de mais importante, a vida, gente. Cada dia que a gente tem, a gente viver bem. A gente viver bem, em harmonia.
Se a gente tem um filho em casa que é autista, que tem síndrome de Down, que está numa cadeira de roda, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Né? Podia ser pior. Eu tive um colega, professor na Universidade de Caxias do Sul, que o filho ficava numa cama, enquanto um trabalhava, o outro tinha que cuidar do filho. Ele morreu com quase 20 anos. Né? E esse senhor era espírita também, deles assim, Ronei, professor Ronei, ele dizia, eu nem reclamo, mesmo ele não falando. Ele morreu com quase 20 anos. Então, autismo a gente trata, o Down são presentes que a gente tem também, né? O livro Ação e Reação do Chico fala muito sobre isso aí. E Deus dá o que, gente? Deus dá a ciência, Deus dá um monte de coisa, mas o autista, principalmente o autista, suporte 1, 2 ou 3, são espíritos muito evoluídos, que eles têm dificuldade de pisar no chão, às vezes caminham na ponta dos pés, por causa da energia negativa que é o nosso planeta. Jesus demorou quase 1000 anos se preparando para poder vir, quase 1000 anos, gente. Imagina como o nosso planeta Terra, ele tem energia negativa. Então essas crianças, além do médico, além das terapias, qualquer criança, gente, qualquer ser humano, gosta de ser bem tratado, de ser abraçado, de a gente beijar eles. Né? Então é o que a gente precisa fazer, gente. É tão simples a vida, só que é a gente que complica. A gente que complica. A gente reclama, a gente é ingrato, a gente culpa a Deus em alguns momentos da vida da gente, né? Nessa última viagem para Goiânia, né, que eu fui com um pequeno problema de saúde, né? E aí fiquei pensando, disse, podia ser pior. Daqui a pouco eu fico nervoso e se cai o avião, né? Já vem um pensamento negativo. Eu disse, não, eu tenho muita coisa para fazer dentro da doutrina para me ajudar, não é os outros, é para me ajudar eu que preciso melhorar, preciso mudar, né? E esqueci os pensamentos negativos. Então a gente às vezes passa por algumas dificuldades físicas, doenças, problemas, mas a gente tem que projetar o quê? Daqui um mês eu vou estar bom, daqui uma semana, vai terminar o antibiótico, vai ter alguma coisa para a gente fazer para melhorar. Muitas pessoas se entregam rápido e aí vem depressão. Vem depressão e vem obsessão junto. Porque a depressão sempre vem acompanhada de um problema espiritual. Né? Então eu agradeço a atenção de todos, né, gente? Sempre é bom rever todo mundo que está aqui. Se alguém for antes da gente, pode ter certeza que a gente sempre vai estar rezando para algum irmão. Mas não vamos pedir para ninguém voltar antes do tempo. Sempre vamos agradecer cada dia, como o Jonas leu antes. Cada dia a gente agradecer. É mais um dia que a gente tem para começar a mudar, gente. Ser mais alegre, ser mais esperançoso. Né? Hoje eu gravei o segundo vídeo e coloquei ali um Pix ali. Vou pedir licença para o Jonas para divulgar também. Eu estou fazendo uma campanha aqui em Caxias, porque na cidade de Juiz de Fora tem um colega meu, professor da Fundação Getúlio Vargas, que mora lá. Ele está fazendo campanha no Brasil inteiro de dinheiro. Aí eu coloquei ali o Pix, se alguém puder também ajudar. Né? Quando tiver o brechó, que vai ser sábado agora, né, Jonas? Quem puder vir, gente, sempre também ajuda. Né? O brechó, a campanha das tampinhas. Qualquer coisa que a gente faça para praticar o bem, gente, não é para a cidade de Juiz de Fora, é para nós. Como é que a gente vai criando a imunidade das doenças? A prática do bem, gente, e o amor. Né? Quando eu estive na Mansão do Caminho em setembro de 2018, né, aí a pessoa que estava levando a gente lá, porque a gente cansa de andar lá dentro, né, são 37 mil metros quadrados. Aí eu perguntei, e Divaldo? Daí a pessoa disse assim, Divaldo hoje está com muitas dores. Eu fiquei pensando, com tudo que ele faz da prática do bem, tem dores também, tinha dores também. Aí de noite ele fez a palestra. Ele gostava de recepcionar as pessoas, né? Gente, na época lá tinha 3.300 alunos. Lá a Mansão do Caminho é uma escola, primeiro grau e segundo grau. Quem for a Salvador, vale a pena visitar a Mansão do Caminho. Só daí tem que ligar antes para agendar,
né? Porque é tudo por agendamento. Mas quando a gente vê aquelas criancinhas, eu tirei uma foto com uma menininha negra no meu colo, né? E aí a minha filha mais nova na época disse assim, pai, tu conhecia essa menina? Eu disse, ela é irmã nossa. Mas preta, pai? Sim, preta, não é a cor, né, gente? Não é a cor, né? Então, olhem a prática do bem, né? O tema, né? Somos chamados a praticar o bem, né? A obra de Divaldo Franco, gente. A obra de Chico Xavier. Mais de 430 livros, assinado em cartório, que nunca recebeu um centavo, tanto ele como Divaldo. Raul Teixeira também. Nunca se receberam dinheiro dos livros, né? A obra de Sueli Caldas Schubert, que esses dias eu escutando uma palestra dela lá em Minas, né? Ela era de Juiz de Fora também. Ela não tinha, ela falando na palestra, ela não tinha grandes estudos. Ela era uma autodidata. Tem pessoas que não precisam frequentar bancos e escolas. Sueli Caldas Schubert escreveu vários livros. Então, que a gente tenha um Márcio, gente, abençoado, né? Com saúde. Eu brinco sempre, né? Não faz mal a gente comer um pouquinho de chocolate daqui a um mês, já está aí a Páscoa, né? Mas dá algum livro espírita de presente. Eu tenho o hábito de sempre ter um livrinho pequenininho para dar para alguém que precisa, um livrinho pequenininho ou um evangelho, junto com, às vezes, o chocolate, né? Que o grande personagem da Páscoa, daqui a um mês, primeiro domingo de abril, não é o coelho. Já está cheio na cidade de chocolate. O grande personagem, de novo, de quem que é? É Jesus. É a gente falar para os filhos da gente sobre isso aí. Muitos de nós fomos criados quando não se ganhava nada de Páscoa. O que a gente fazia? Rezar para Jesus. É o que nós temos que voltar a fazer, gente. Os velhos e bons hábitos para a prática do bem. Então nós vamos fazer a prece, né? Mestre Jesus, muito obrigado por esse dia 2 de março, obrigado pelo mês de março que começou ontem. A gratidão pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Sociedade Espírita Harmonia e Luz. A harmonia que recebemos de ti, os teus ensinamentos, a prática do bem, as obras que tu nos deixastes de amor, de fé, de esperança, de caridade, os ensinamentos. Esse Pai que não castiga, esse Pai que orienta, esse Pai que fala de amor, esse Pai que fala de fé, de esperança, de caridade, e que sempre prepara o nosso dia, tudo organizado nos 3 reinos, né? Desde o cantar dos pássaros, o início da manhã, o dia nascendo e se pondo neste momento. A ti, Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo, e a ti, Jesus, a Maria, a mãe de todas as mães, a gratidão pela doutrina do amor, também conhecida como a pedagogia do amor, porque ela não nos pune, não nos condena, ela apenas nos esclarece da grande necessidade de nós aproveitarmos a atual reencarnação. Mestre Jesus, muito obrigado, e que assim seja. Assim seja.